Então tá lá, nossa nave agora é um triângulo, só que eu mexo ela, ó, e ela sempre aponta para a direita. Ok? Eu não quero isso, eu quero que a minha nave aponte para o centro. Tá certo? Como é que eu faço a nave apontar para o centro? Eu preciso saber, né? Qual é o ângulo para o centro. E é aí que vem o truque. Se você chegou até aqui no vídeo, então agora você vai ver um truque bastante interessante usando vetores. Então eu vou fazer o seguinte. Ao invés de deixar esse cara vazio aqui, ó, aqui no meu setup, eu vou dizer que nave.pos é igual a create vector. É um vetor. O que é isso? Isso cria uma classe, um objeto da classe vetor da P5.js. E ele tem algumas coisas bastante interessantes que ele já faz para nós. Que nós poderíamos fazer manualmente com cálculos matemáticos. Seno, cosseno, etc, etc, para calcular ângulos de vetores. Não é tão difícil assim, mas a P5 já facilita para nós. Se você quer ter uma ideia de como se fazer isso, tem uns vídeos para trás aí que eu faço alguns cálculos desse e mostro como fazer. Subtração de vetores, soma de vetores e assim por diante. Mas hoje nós vamos usar o que a P5 já nos dá, que já é bastante interessante para adiantar o nosso serviço aqui, tá bom? A princípio não muda nada. Nossa nave continua funcionando do mesmo jeito. Por quê? Porque o vetor ele tem o x e o y, a gente está só manipulando eles. Mas o que a gente pode fazer agora para calcular o ângulo da nave aqui? Eu posso fazer assim, ó. Eu posso vir aqui e fazer assim, ó. Let v, vou colocar v de vetor, é igual a create vector. Eu vou criar um vetor com o centro da tela. Width dividido por 2 e height dividido por 2. Ok? Então eu criei esse vetor. O vetorzinho está aqui. É um vetor cuja posição... O que é um vetor, né? O vetor é um conjunto de números. No nosso caso aqui de dois números, um x e um y, onde eu tenho aqui o centro da tela, esse vetor V aqui. Certo? E eu também tenho na nave a posição dela. A posição, o centro dela aqui vai estar no centro ou a parte de trás dela aqui, vai estar no ponto XY. Eu quero apontar a minha nave para o centro. Como que eu faço isso? Eu faço isso subtraindo o vetor que eu quero de alvo. Então, V ponto, eu quero apontar para o V, que é o centro. Eu faço V ponto sub, que é de subtração, eu vou subtrair do centro, vou subtrair a posição da nave. Nave.pos. Pronto. O que isso faz? Isso cria faz com que o vetor V, ao subtrair a posição da nave, eu tenho um novo vetor com novos valores que são, na verdade, uma seta apontando para a direção do vetor alvo ali, que é o centro da Terra. O centro da tela. Vocês veem que é Terra. Então, ao fazer essa subtração, eu estou apontando eu estou criando um vetor com a direção que é do ponto que eu estou aqui para esse ponto aqui. Então, se eu fizesse o vetor da nave menos o vetor do centro, eu teria um vetor apontando o contrário. Como eu fiz um vetor do centro menos o vetor da nave, então eu tenho um vetor apontando para o centro da tela. Agora, como que isso me ajuda? Da seguinte forma, eu vou desenhar a minha nave de uma forma um pouquinho diferente. Primeiro, eu vou usar um comando chamado push. O que o comando chamado push faz? Ele guarda as informações de configuração do meu canvas para que depois eu possa trazer de volta. Como que eu trago de volta? Com o comando pop. Já vocês vão entender por quê. Agora eu vou mudar a configuração do meu canvas. Eu vou chamar o comando translate. Translate. O que o comando translate faz? Ele muda o centro do meu canvas para a posição que eu der ali agora. Qual a posição que eu vou dar? O centro, a coordenada da nave, a posição da nave. Ou seja, eu vou trazer o meu canvas para cá.
Opa. O centro do meu canvas vai ser agora a posição da minha nave. Bom, isso significa que aonde a nave está deixou de ser o x e y dela, passou a ser 0, 0. Então eu não vou fazer mais isso aqui, ó. Eu vou fazer assim, ó. 0, menos 10. Aqui vai ser 0. Aqui vai ser 10. Aqui agora vai ser 30. E aqui agora vai ser 0. Pronto. O que isso mudou até aqui? Nada. Ou nada. Continua a mesma coisa. Pô, Roger, então por que você teve esse trabalho todo para fazer isso? Porque agora que vem a treta. A treta é o seguinte, uma vez que a minha nave, na hora de desenhar a minha nave, o centro do meu canvas é a posição da minha nave, se eu girar o meu canvas, eu estarei girando a minha nave, certo? Então se eu fizer isso aqui, por exemplo, ó, rotate, vou rotacionar em π. Então a nave está apontando para lá. Π seria o equivalente a 90 graus. Vejam o que acontece. Olha lá. 90 não, 180 graus, né? Olha lá. Agora está apontando para o outro lado. Lembra que se eu colocar o π sobre 2 é 90 graus? Ó, π sobre 2. Olha a nave apontando para baixo lá. Ó. Tá, Roger, mas como que isso me ajuda? Da seguinte forma. No momento que eu fiz esse vetor aqui, ó, que até agora não estou usando para nada, e fiz a subtração, eu tenho desse vetor uma coisinha chamada heading. O que é heading? É uma função que me diz qual é o ângulo para o qual esse vetor aponta. Então, se eu rotacionar o meu canvas na direção desse vetor, olha o que vai acontecer com a minha nave. Ó. Olha lá a minha nave. Ó, ó. Ó. Agora a minha nave gira e sempre aponta para o centro. Por quê? Porque eu rotacionei a minha nave na direção do ângulo representado pelo vetor, que é o resultado deste vetor menos este vetor. Tá? Então eu tenho acesso à posição XY aqui. Se eu pegar essa posição XY, subtrair desta posição XY, né? Ou seja, desta posição XY, eu subtraio esta posição XY. Eu vou ter um novo XY. Esse novo XY, ele é um vetor que indica o ângulo de um apontando para o outro. E a função heading me diz que ângulo é esse em radianos, que é o que eu preciso para a função rotate. E aí, ao fazer isso, o meu triângulo, ao ser desenhado, ele será desenhado sempre apontando para o centro. Ok? Essa técnica, eu não sei se foi essa a técnica que foi usada para fazer o jogo Giros, mas é o que a gente hoje consegue usar com mais facilidade para poder fazer essa treta. A nave gira e está sempre apontando para o mesmo lugar. Ok? Agora, como é que eu faço para que o meu tiro saia na direção do centro da Terra? Igual o nosso exemplo no início do vídeo, né? Ah, isso aí eu vou deixar para vocês quebrarem a cabeça e fazer. Não vou entregar tudo assim de mão beijada, né? Vocês têm que treinar um pouquinho, tá bom? Então, tirem bastante proveito do código, que eu vou deixar o link. Estudem o código, manipulem, troquem e vejam se vocês conseguem por si mesmos fazer o tiro sair, né? Ou uma linha que saia do triângulo até o centro, qualquer coisa desse sentido aí. Não esqueçam de deixar o joinha, se inscrever no canal, fazer um comentário e compartilhar com os amiguinhos, que é muito importante. E é claro, de lerem o que eu deixei aí para vocês na descrição, porque vocês vão achar coisas bastante legais aí, como o link para o Prime, para livros que eu indico, para jogos de tabuleiro, quebra-cabeça e assim por diante. Um abraço e até o próximo vídeo.